diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia! Glórias a Deus! Aplauda bem forte ao nosso Deus! Aleluia, aleluia! Até que Ele venha, nós vamos gastar a nossa vida no altar dEle, glorificando, exaltando, engrandecendo, dizendo que Ele é santo, 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 santo! Aleluia! Oh, glórias! Aleluia! Te ouve louvores assim, o Senhor, Ele já se faz presente, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Ele é o nosso convidado especial, Ele é o nosso convidado de honra. A Trindade está aqui, o teu Pai está aqui, o teu Deus está aqui. Então não perca o seu tempo, muitas vezes olhando para a direita, para a esquerda, para o irmão que ainda não chegou. Deus, Ele quer ter um particular com você. É com você, é com você. Aleluia! A paz do Senhor Jesus. Pode aplaudir, que vocês entenderam. Aplaude, né? Aplaude de novo, aplaude de novo. Glória. Aleluia! É tudo pro Senhor. O nosso Deus está aqui. Oh, glória! Aleluia! Eu amo estar na casa do meu Pai. A paz do Senhor Jesus, igreja. Vocês estão bem? Começando o mês de junho como? Glórias a Deus, a primeira, terça-feira do mês. E o Senhor tem grandes coisas para mim e para você. E eu gostaria que você olhasse para o seu irmão e dissesse assim para ele: ó, você está lindo hoje, você está linda hoje. Que prazer te ter aqui comigo hoje. Que prazer te ter aqui comigo hoje. Que prazer te ter aqui comigo hoje. Eu te amo. Que prazer ter você aqui. Aleluia. O povo de Deus tem que ser um povo alegre, um povo feliz, um povo que venha jubilar o nome do nosso Deus. Eu não sei como é que você tem passado esses 3 primeiros dias do mês. Talvez você tenha se entristecido com algumas coisas. Talvez você esteja passando por alguma situação difícil. Talvez você possa olhar para mim assim e falar assim: Simone, acaba o mês, começa o mês, acaba o mês, começa o mês, parece que nada acontece. O que eu quero te dizer para você nessa noite, para o meu coração em primeiro lugar que veio, é que a alegria do Senhor, ela tem que te bastar. A alegria do Senhor, ela tem que fazer com que o seu coração se alegra, porque o seu rosto ficará formoso, assim como diz em Provérbios. Porque um coração alegre aformoseia o rosto. Fala assim pro seu irmão: irmão, irmã, você tá linda hoje. A alegria do Senhor é a tua força. Senhor amado. E o tema dessa ministração é assim, ó. Coloca para mim, por gentileza. Olha isso. Na verdade, é a ordem do nosso Deus nesse mês de junho, no mês de julho, no mês de agosto, no mês de setembro, no mês de outubro, até a volta dele. Porque se eu e você estamos vivendo um ano de abundância, e se talvez algumas coisas ainda não chegaram na tua mão, mas eu preciso acreditar, eu preciso crer que eu estou inserida nesse mês de abundância. E mês de abundância não tem como não ser sinônimo de alegria. Se você vive uma vida abundante em muitas áreas da sua vida, ou aquilo que você espera ainda não aconteceu, mas vai acontecer, então você tem que se alegrar. A alegria é uma escolha, então viva-a. E para não ficar na minha palavra, eu quero já entrar em Salmos de número 34:5, que vai ser a palavra principal. Pega aí a sua Bíblia junto com a minha e a gente vai ler. Olha isso, é muito forte. Toda vez que eu medito na palavra do Senhor, que eu entendo aquilo que Ele quer falar para mim, eu me emociono muito, eu choro, falo: ai, Senhor, me ensina. Me ensina todos os dias, porque muitas vezes a gente quer viver no natural, e o Senhor me chama e te chama nessa noite para viver o sobrenatural dEle. Não é sobre aquilo que você está vivendo, não é sobre aquilo que você está vendo, não é sobre aquilo que a sua mente humana pode alcançar,
mas é sobre aquilo que Ele tem para você. É sobre tudo aquilo que Ele já está tudo preparado para você. Ele já preparou para você. Mas como é que vai ser a minha, a sua atitude, enquanto talvez aquilo que a gente tão almeja ainda não chegou na nossa mão? E a palavra do Senhor, ela diz assim, ó, em Salmos de número 34, verso 5, diz que os que olham para Ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Antes de você sentar, eu quero que unir a sua oração com a minha. E vamos orar, para que o Senhor possa falar ao meu coração e ao seu coração, amém? Grandioso Deus e eterno Pai, estamos aqui na Tua casa, Senhor amado. O Senhor já se faz presente nessa casa. Jesus, obrigado porque aqui tudo te pertence. A honra e a glória é Tua. O amor é Teu, a exaltação é Tua. Jesus amado, nós te rendemos graças, glórias, louvor e majestade. Que o Teu nome venha a ser exaltado, engrandecido, enaltecido. Que o Senhor, meu Pai amado, se faça presente em cada coração aqui nesta noite. Que o Senhor possa olhar para cada pessoa aqui e ver uma família representada. Visita, meu Pai amado, agora cada coração. Jesus, este ambiente é Teu. O Senhor é o nosso convidado especial. E é nessa atmosfera de amor, é nessa atmosfera de alegria, e é nessa atmosfera que nós vamos fitar os olhos em Ti. Porque a Tua palavra diz que quando nós olhamos para Ti, nós temos o nosso coração alegre. Não há espaço para decepção, não há espaço para tristeza, não há espaço para nada daquilo que não provém de Ti, Jesus. Então por isso nos ajude, meu Pai amado, esteja conosco, nos ajude a entender, meu Pai amado, qual é o caminho que o Senhor quer nos levar, em qual tantas coisas que o Senhor quer que nós vivamos em Ti, Jesus, e que nós possamos a partir dessa noite, meu Pai amado, escolher a alegria, escolher o Senhor, escolher viver essa alegria que o Senhor tanto tem para mim e para a Tua igreja. Senhor, visita os nossos pastores, pastor Silvio, pastora Damares, pastor Michel, pastora Evelyn, todos os supervisores, líderes, auxiliares, todos os membros, meu Pai amado, dessa casa. Visita o meu bispo, a bispa, meu Pai amado, todas as igrejas, abençoe, dê graça, meu Pai amado, e que toda a sua alegria possa transbordar em todos os corações nessa noite. Ah, Jesus, fala com a Tua igreja. Jesus amado, porque a palavra é Tua, a obra é Tua, e tudo é para o Teu reino, Jesus. Glórias a Deus. Você pode aplaudir sentando já? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque muitas vezes falar de alegria talvez possa soar tão tranquilo, né? Uma palavra fácil. Se alegrar. Quantos aqui tem motivo para se alegrar? Todos nós temos, né? Será que é 100% a gente tem motivo de se alegrar? E por que muitas vezes a gente se entristece? E por que muitas vezes a gente não confia? E por que muitas vezes a fé nos falta? E por que muitas vezes talvez a dificuldade, as adversidades te faz potencializar uma situação contrária daquilo que Deus te prometeu? Porque o versículo dos Salmos, eu gostaria que colocasse de novo para mim, por gentileza. Aquilo que nos é ensinado, quando a gente ouvir, ler a palavra do Senhor, a gente tem que examinar ela. Porque diz assim, os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Os que olham para Ele. Então, se às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica duvidoso, às vezes a gente fica meio cabisbaixo, se às vezes a gente fica desanimado, se às vezes a gente fica talvez duvidando, então você está olhando para quem? Então você está olhando para quê? Essa é a pergunta. Simone, quando a Simone está triste, quando a Simone está cabisbaixa, então ela não está olhando para Ele, porque se ela estivesse só olhando para Ele, ela estaria radiante de alegria. Então a chamada que o Senhor nos faz hoje como nosso Pai, que é tão maravilhoso, que é tão especial, que é tão sublime, é isso.
nós temos que nos posicionar, porque se o nosso foco é Ele, se o nosso destino é Ele, se tudo que a gente faz é por Ele e para Ele são todas as coisas, então nós temos que estar radiantes de alegria. Mas aí você fala para mim, eu gosto de falar isso aqui no altar: Simone, você não está sabendo de nada da minha vida, filha. Por que você está falando isso? Radiante de alegria, você não queria 5 minutos de conversa com você. Então, mas é isso. É isso que nós temos que aprender com Deus. Porque quando a gente se alegra em meio ao caos, quando a gente se alegra em meio, talvez, situações que são adversas a essa alegria, nós chamamos a atenção do nosso Pai. Nós chamamos a atenção do Senhor, porque a alegria, sabe o que significa a alegria? Significa você confiar em algo, confiar em alguém. Porque quando você se alegra com seu irmão, com sua esposa, com seu esposo, de conversar, não gera uma intimidade, não gera uma profundidade em um relacionamento, quando você se alegra com outro, quando você, tipo assim, está na mesma vibe. Eu tenho amigas aqui, tipo, que é só olhar, às vezes falar uma frase, a gente já cai na risada, porque a gente se conecta, a gente se, sabe, e é tão bom, porque existe confiança, existe história, existe tempos de afinidade, de amizade, não é assim? Você não vai sair sorrindo, se alegrando, contando as coisas para a primeira pessoa que você vê. Mas aquele que te formou, aquele que te criou, antes mesmo que você estivesse no ventre da sua mãe, Ele te chama e me chama nessa noite, para que nós vivamos a alegria dEle. Eu não sei, porque parece ser tão redundante eu ficar falando de alegria, de alegria, de alegria, mas eu não conheço o coração de cada um que aqui está. Mas talvez você tenha se decepcionado por alguns dias, através de situações, problemas, e talvez você chegou e falou assim: eu vou lá na igreja, porque talvez já é uma rotina minha estar lá, talvez já é algo, um protocolo que eu tenho que seguir. Mas eu quero te dizer nessa noite, o Senhor, Ele te chama para você viver, sair do seu natural, sair da mesmice, sair de pensar que é um protocolo só, que é mais um dia, é mais uma noite. Afinal de contas, acaba o mês, começa um mês, é a mesma coisa, nada muda. Mas eu quero profetizar na minha e na sua vida, que esse mês serão 30 dias de alegria abundante que o Senhor tem para você. 3 dias já passou. O que nós vamos fazer com os 27 dias que ainda restam? Porque são 30 dias de junho que o Senhor nos deu. E eu quero que você transborde de alegria, não só acreditando que Deus vai fazer para você, mas que você transborde a alegria de Deus que está em você para as outras pessoas, para aquelas pessoas que ainda não têm essa alegria, para as outras pessoas que ainda precisam dessa alegria. Aleluia. Amém? E lá em Mateus 14, 22, vai dizer algo para nós. Essa passagem é bem conhecida, e antes a gente entrar nos tópicos, quando Pedro, ele vai, está aqui? Eu vou ler, então. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Até aqui. Queridos, quando a gente olha para Jesus, quando o nosso foco está em Jesus, quando nós sabemos que a alegria nossa vem dEle,
Vai acontecer coisas sobrenaturais na sua vida, que Jesus vai falar só assim para você: vem, vem, sou eu, então vem. E Pedro, ó, por quê? A alegria em saber que não era um fantasma, que era Jesus, ó. Tô indo, Jesus. Ah, eu tô indo, meu mestre, é o Senhor mesmo, tô indo. Ele não estava nem aí para a tempestade, ele não estava nem aí para o mar revolto, ele não estava nem aí se a onda estava cobrindo ele, se não estava cobrindo ele. O mestre mandou, a alegria mandou, a minha direção mandou, o meu foco mandou, então eu estou indo lá. Mas aí a Bíblia também vai dizer que, pode colocar para mim, os outros, o outro, 24. Mas o barco já estava. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados. Disseram: é um fantasma, gritaram de medo. Pode passar. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. E aí, ó, manda ele ir ter com... O Senhor fala para Pedro, né? Para ter com ele. Pedro dizendo, e o Senhor fala o quê? Venha, próximo. Isso aí eu já li. Eu já li também. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Deixa aí, por favor. Você está alegre, você está feliz. Você ouve uma palavra poderosa desse altar. Os pastores te orientam, dão várias instruções, palavras poderosas. Mas aí você sai por essa porta. E talvez aquilo que você vai encontrar na sua casa, no seu emprego, talvez lá com o seu filho, talvez lá com o seu marido, talvez lá na empresa, talvez seja contrário à alegria que o Senhor tem te mandado ter. Mas aí bate o medo. E aí onde tem o medo e onde tem incerteza, faz com que a sua alegria diminua. E aí você sai do sobrenatural e você começa a ver o natural das coisas. E foi isso que aconteceu com Pedro. Ele ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Deixa aí, por favor. Então, qual que é a lição? Uma das lições que Pedro nos ensina nessa passagem. Será que Pedro era diferente de mim, de você hoje? Não era um mero mortal como eu e você hoje? E será que Jesus mudou? Jesus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então o que falta para mim e para você vivermos a alegria constante do Senhor nas situações reais da sua vida? Porque Jesus, ele está mandando para mim e para você que nós tenhamos alegria abundante nele. Mas se por acaso a gente titubear, se o medo vier, se a gente potencializar, muitas coisas negativas talvez advenham na nossa vida. A gente pode até afundar, mas a mão forte dele vai vir e vai nos puxar de novo. Porque foi isso que ele fez com Pedro. Oh, ele estendeu a mão, ele segurou e disse: oh, homem de pequena fé, por que você duvidou? Simone, por que você está duvidando? Fábio, por que você está duvidando? Jé, por que você está duvidando? Tom, por que você está duvidando? Cá, por que você está duvidando? Deus, ele nos chama não para ter uma pequena fé, mas Deus nos chama para ter uma grande fé nele. E isso tem a ver com alegria, porque a alegria vem dos frutos do Espírito Santo de Deus. E eu quero ser redundante, porque o Senhor queimou no meu coração sobre essa alegria. Porque às vezes as pessoas não vão te entender. Talvez as pessoas que trabalham junto com você, talvez as pessoas familiares que fazem parte da sua vida vão falar assim: meu, que alegria é essa? Você está passando por um monte de perrengue, um monte de situação. Você tem tempo para ficar alegre, para cantar? Estou feliz, sou alegre, vamos para a casa do Senhor. Que não estou entendendo nada. Mas o Senhor me chama e te chama nessa noite para a gente confundir, sim, as pessoas, para a gente confundir o inimigo das nossas almas. A gente tem que confundir eles. Porque a realidade que você vive com ele, só você e ele sabe. Aleluia. Mas Pedro esteve nas águas. Foi o único homem que andou nas águas com Cristo. Porque ele focou na alegria. Então vai ter coisas que eu e você viveremos que talvez outras pessoas não viverão.
Escute isso, grave isso. Tudo vai depender da minha postura e da sua postura, mediante aquilo que nós confiamos, a quem confiamos. Amém? Aleluia, glórias a Deus. A alegria é um dos combustíveis da vida. Ela é um dos combustíveis da vida, da nossa vida. Por quê? Estar alegre, isso não quer dizer que você vai anular talvez algumas tristezas que você vai passar, algumas decepções que você vai passar, alguma adversidade que você vai passar. Não vai anular. Eu não estou dizendo isso que você vai ser 100% feliz, ainda que o Senhor nos confirma na palavra dele que ele quer isso para mim e para a tua vida. Vai ter situações que a gente vai passar sim. Mas o que o Senhor me chama a atenção e te chama a atenção nessa noite é que você só precisa passar. Porque mediante às vezes as pauladas da vida, a gente tem que acreditar que a alegria do Senhor ela vai vir. Porque o choro até pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor ela vem, chega e te inunda pela manhã. Porque pelo simples fato de você acordar, de você respirar, de você abrir teu olho, de você ter perfeição física, de você ter um alimento na tua mesa, de você ter a sua geladeira farta. Queridos, não pare de se alegrar nas mínimas coisas ou nas máximas coisas. Se permita. Hoje o Senhor não me dá uma escapatória, não me dá uma segunda chance. Ele está falando para mim e para você. Ser alegre, estar alegre não é uma opção, é uma escolha. Então viva essa alegria. Talvez o diabo ele quer, porque o papel dele é esse, matar, roubar e destruir, mas talvez ele quer te fazer com que você esteja nessa redoma de tristeza, de confusão. Eu não vou alcançar, eu não vou conquistar, só o meu irmão conquista, só a minha irmã conquista. Ei, para com isso. Existem mais de 7 bilhões de habitantes na Terra. O Senhor ele não fez nenhum DNA igual ao seu. O Senhor não fez nenhuma dieta igual à sua. Para com isso. Você é importante para o Senhor. Você é importante. Você tem um propósito diante dele. Amém? Então eu quero ser redundante. Eu quero ser redundante. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria ela não pode diminuir da sua vida mediante as circunstâncias. Talvez Pedro focalizou total no medo, na tempestade, afundando. Imagina, se fosse eu, meu Deus, ia estar doida, porque eu não sei nadar. Imagina, afundando. Mas o Senhor falou, não está entendendo nada, vem para cá. Quantas vezes o Senhor faz isso na minha e na sua vida? Simone, você não está entendendo nada, está afundando, vem para cá, vem para a superfície. Ai, menina de pouca fé. Mas que nós possamos chamar a atenção do Senhor nessa alegria genuína. Porque se alegrar quando tudo vai bem, dar risada quando tudo vai bem, qualquer um faz. Isso é fácil. Não é fácil? É fácil. Agora se alegrar e celebrar e jubilar por aquilo que ainda não aconteceu, mas é aquilo que você espera acontecer e confia que Deus vai fazer, aí já é uma outra história. Amém? A alegria não está nas coisas, ela está em nós. Ela precisa estar em nós. Porque é muito maravilhoso você conquistar uma casa própria, um apartamento, um carro novo. Lógico que é maravilhoso você ter uma conta boa no banco, você tem um emprego maravilhoso. Entenda isso, o teu Deus, ele é o dono do ouro e da prata, e ele tem tudo isso para mim e para você usufruir nessa terra. Mas quando tudo isso não aconteceu ainda, aí você vai ficar triste, aí você vai resmungar, aí você vai blasfemar, aí você vai chutar o balde, aí você vai ficar bicudinha. Não aconteceu? Então, quero mais saber de alegria, vou pra lá. Não! É nessa hora que nós temos que entender que a alegria está em nós. Quem é essa alegria? É o próprio Deus em nós, é o Espírito Santo de Deus em nós. Porque eu posso te falar, a alegria, ela não pode ser na minha vida e na sua vida algo passageiro, algo que vem dos nossos próprios esforços humanos. Não! A alegria
é um dom que vem do encontro entre nós e Jesus. É Ele que nos coloca essa alegria. Porque, vamos combinar? Quando a gente estava no mundão, não tendo nenhuma noção do que era Jesus, do que era servir a Deus, do que era amar esse Deus, eram alegrias momentâneas que a gente sentia, e logo passava, e sempre vinha um vazio, um vazio, um vazio, um vazio, um vazio. Que vazio é esse? Era Jesus que faltava na minha vida e na sua vida. Então é Jesus que habita em nós, e essa alegria vem dele, e essa alegria é por ele, e essa alegria que a gente tem que perpetuar todos os dias da nossa vida. Tem algumas ferramentas, algumas estratégias que o Senhor nos dá nesse altar, que a gente tem que memorizar e a gente tem que praticar. Porque uma ação, ela sempre vai gerar uma reação em nós. E a alegria é uma delas. Porque a alegria também é um ato de fé. Que nem eu falei, caramba, tá passando um perrengue, tá lá, sorridente, feliz. E não é uma coisa forçada, é uma coisa que vem de dentro para fora. É isso que eu acabei de falar. Ela não pode estar nas coisas, ela precisa estar em nós, dentro de nós. E que isso vire rotina na minha e na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Amém? E a vida, ela é curta demais para você não ser feliz todos os dias. Essa daí você vai ter que falar umas 2 vezes em alto bom som para uns 2, 3 irmãos seu. Mas assim, é com convicção, é com alegria mesmo, sabe? Não é assim. É com alegria, com disponibilidade, com disposição. A vida é curta demais para você não ser feliz todos os dias. Fala para ele. A vida é curta demais para você não ser feliz todos os dias. Ela é curta demais. Aleluia. Olha o mês que nós estamos, mês 6. Eu não lembro nem que eu fiz o mês 4. Eu não lembro que eu fiz o mês 5. Gente, passa muito depressa. E a vida é curta demais. Gente, ontem eu tinha 25 anos, hoje eu vou fazer 48. Senhor da glória. Meio século. Mas eu sou feliz, viu? Eu sou muito feliz. Vou fazer meio século daqui a pouco. Estou feliz comigo, viu, Chuchu? Estou bem feliz. Alegria do Senhor, a nossa força. Mas é verdade. Então ela é curta demais para você não ser feliz todos os dias. Quando isso veio no meu coração, eu chorei muito. Porque muitas vezes a Simone fica protelando algo, fica priorizando talvez os porquês, os talvez, os serás. Só eu que faço isso ou tem mais alguém comigo? Será? Talvez, não sei, quem sabe? Então aí vai passando o tempo, vai passando. O ontem ele não volta mais, acabou, viu? Passou, passado. O hoje é o presente, o agora, o futuro você nem sabe se vai existir. Mas a mensagem na minha vida e na sua vida hoje, Fê, é: a vida é curta demais para você não ser feliz todos os dias. E eu posso te perguntar uma coisa? Você precisa ser feliz no muito, por acaso? Quando você acorda, você vê o pôr do sol, o nascer do sol, você tem um emprego que vai lá te garantir, você acorda, você vai tomar seu banho, você vai tomar o seu cafezinho. Isso não é um motivo de ser feliz? Talvez você pegue uma condução, a pessoa já está carrancuda, né? O metrô lotado, às vezes o trem lotado, às vezes nem tem jeito, né, gente? Fica assim, ó, olho no olho na pessoa. Você assim. Não é quem pega 5 horas da manhã, né? Bem isso. Você nem tem escolha. Você não tem escolha. Fala, bom dia, bom, Deus abençoe. Seja feliz, não perca o seu tempo não. Fale como Jesus é bom e é vitorioso, que te dá vitória. Que pode dar vitória para essa pessoa também. Às vezes carrancudo, né? A pessoa fica carrancudo. Você fala, bom dia, a pessoa está assim. Boa tarde, pessoa. Mas não desista. Uma hora ela cede. Porque a alegria, ela tem que contagiar. Onde a alegria for, ela tem que contagiar. E você tem alegria dentro de você. Então, promete para mim, Simone, eu prometo, Senhor, eu prometo para o Senhor que a minha vida é curta demais para eu não querer ser feliz todos os dias.
Você tem seus filhos bem, com saúde? Agradeça. O pastor Silvio foi visitar um lugar onde as crianças tinham paralisia cerebral. Ele voltou assim. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse um lugar desse, eu só ia saber chorar, chorar, chorar. Crianças que ficam com os olhos estatalados e não tem nenhuma reação. E às vezes você fala, menino, para de bagunçar, menino que me dá trabalho, menino, não sei o que lá, menino. Viva os seus dias felizes com seus filhos. Agradeça os seus pais, se você tem vivo. Fala que ama, fala que quer ficar ali cheirando cangote, fala que quer tomar uma água só, fala que quer fazer um café e ficar ali só ouvindo ele falar. Talvez vai repetir 30 vezes a mesma coisa, mas ouça ele falar. Seja feliz ali com ele. A vida passa muito depressa, muito depressa. Aleluia. Eu ia até falar para a Bia. Em Salmos 42:5, porque eu estou alegre, aí eu vou cantar. Eu estou feliz, estou alegre, porque o Senhor me falou para eu ser alegre. E o Salmo 42:5, ele vai dizer assim, se a vida ela é curta demais para que você não viva todos os dias felizes. Isa, você tá demais no louvor. Bia, meu Deus, agora eu vou cantar. Tem um salmo, é verdade, que diz assim, fecha os seus olhos. Aleluia. Mas Deus falando para mim e para você. Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Porque te perturbas, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Eu sou feliz, glória! Glória a Deus! A tua alma não pode mais ficar abatida. Eu não tenho o dom de louvar, mas eu amo louvar. Porque Deus sabe, se eu tivesse o dom de louvar, meu Deus do céu. Mas por que você está abatido, a minha alma? Por que você se perturba dentro de você? A alegria está em você, então não combina, não é coerente. Você está triste, você está cabisbaixo, a alegria que Jesus habita em você. Você e Deus é maioria. Você e Deus é a maioria. Então se você e Deus é a maioria, o resto é resto. Não é assim? É assim. Então o Senhor nos chama nessa noite para nós contagiarmos. Porque muitas vezes não tem a ver com você. Se você também sentar comigo 10 minutos, você chora comigo. Você chora. Comigo você chora. E talvez eu vou chorar com você também, mas eu não quero saber de chorar. Eu não quero saber de me entristecer. Eu não quero ter medo. Eu não quero ficar potencializando o meu eu, o meu agora, o meu natural agora. Eu quero acreditar no sobrenatural de Deus na minha vida. E eu te chamo você nessa noite para você acreditar no sobrenatural de Deus na sua vida também. Chega de tristeza, de achar que não vai conseguir. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor te chamou. Não foi por à toa, não é à toa que Deus te chamou. Aleluia. Glórias a Deus. E o Senhor tem levantado um exército poderoso nessa terra. E você faz parte desse exército. E a alegria do Senhor, ela tem que contagiar. A alegria, ela contagia e espalha sorrisos. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Esse vídeo até acho que algumas pessoas viram já. Mas eu queria que você prestasse atenção. Como que uma gargalhada, como que um sorriso, seja no transporte, seja em casa, seja onde for, contagiam as pessoas. Então, a minha sugestão, que o Senhor me deu e com certeza que se espalhe para você, é que você gaste o seu tempo contagiando as pessoas de coisas boas. E que você tire da sua mente qualquer tristeza, qualquer
indiferença, qualquer coisa que não venha agradar o teu Deus. Porque às vezes um simples gesto seu pode transformar o dia de outra pessoa muito melhor do que talvez ela estava pensando. Você pode apagar aqui para mim, por gentileza? Solta o vídeo. Preste atenção, eu duvido que você não vai rir. É do tipo que sorri facilmente? Observe como o simples ato de um homem sorrindo em um metrô pode contagiar todas as pessoas ao seu redor. Assista e veja como um sorriso pode transformar o dia de todos e espalhar alegria de maneira inesperada. Prepare-se para sorrir junto. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Ele parecia até o Fabão, né? Parecia o Fabão. Aleluia. E a gente dá risada, mas é muito sério isso. O Senhor, Ele manda te dizer que você é muito mais lindo sorrindo. Você é muito mais lindo se contagiando com a alegria do outro. Eu queria que vocês colocassem de pé, que o louvor viesse aqui. E também eu gostaria de que você, isso mesmo, gargalhe bem alto mesmo, para gargalhar bem alto. Porque você libera a endorfina. É uma substância química que dá essa sensação mesmo de neutralizar a dor, de neutralizar tantas coisas. Que a endorfina sempre fique em alta na sua vida. Sempre, sempre. E tem um louvor que eu pedi para a Bia, pedi para a Isa. E a igreja conhece também. Que você e eu temos que sempre nos alegrarmos no Senhor. Independente. Se a figueira floresce, se a figueira não florescer. E daí? Se o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Porque isso não foi escrito à toa, isso foi escrito para mim e para você. Ainda que a figueira não floresça. Feche seus olhos. Preste atenção. Vamos louvar bem alto no Senhor. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Ele ainda não perdeu o controle. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me
figueira